Olá, bem-vindos em mais um podcast Negócios em Foco Swissmade. Eu estou aqui com a dupla dinâmica dos irmãos Bilinski, diretamente dos estúdios da Roy Hunters, da V4, aqui em São Paulo. E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do marketing digital para o pequeno e para o médio empreendedor. Eu, como cliente deles, eu posso afirmar que eles fazem toda a diferença quando vocês precisam de uma ajuda, tanto na parte de tecnologia, marketing, social media. Eu posso afirmar para vocês que depois de muita dor, encontrei bons parceiros que não somente prometem, mas entregam, com prazo, compromisso e credibilidade. Queria dar boas-vindas aqui. Na verdade, quem está de invasora no estúdio deles sou eu. Já Senhor começar Lucão. O podcast chorando, já de emoção? Lucão, Thiago, bem-vindos. Obrigada por Muito aceitar obrigado. o convite do episódio número 3 do Negócios em Foco. E aí? Sucesso demais. Prazer é nosso, Nath. Inclusive, seja muito bem-vinda à nossa casa e ela está totalmente à disposição para você utilizar no momento que você quiser. Cara, me sinto muito bem acolhida aqui, tô muito feliz. É que vocês não têm Animal. noção do bastidores que tá isso daqui hoje, galera. Loucuragem. Minha primeira pergunta para os irmãos Bilinski é a seguinte, Elias. Como é que começou vocês trabalharem juntos? Como é que é essa sinergia de vocês como irmãos, com uma personalidade tão diferente um do outro, né? O Yang e o Jung. E como que vocês decidiram estar nessa caminhada juntos dentro do marketing? Conta para mim um pouquinho sobre isso. Show. Vou começar por mim, então. Talvez eu vou começar por um caminho que é um pouquinho diferente do que a gente aborda aqui. Eu e o Thiago nós sempre tivemos um bom entrosamento. Sempre, assim, desde muito novo. E eu acho que isso ajudou muito. Inclusive, cara, foi assim bizarro. Teve uma época da minha vida que eu cismei que eu precisava de uma graninha a mais, inclusive. E aí eu ia panfletar, por exemplo, e eu levava o Thiago junto. Então a gente já tinha uma sinergia grande desde muito novo, menor de idade, assim, tipo, 15 anos, 14 anos de idade. Dentro dessa época mesmo. E a gente sempre também fazia atividades no geral junto. Chegou uma época que eu me dediquei muito, inclusive, a criar games. E essa é uma história que eu não abordo muito, só que ela é bem interessante também, porque a gente era muito novo, devia também ser exatamente nessa época de 15, 16 anos. Acho que até menos, na verdade. Acho que uns 14, na verdade. Uns 14, 13 anos. E me deu de fazer game na época. Eu pegava a plataforma dos games que já existiam, duplicava e criava o meu servidor, utilizava umas formas de servidor compartilhado na internet, etc. E subia o jogo, arregaçava de gente, só que sempre alguém atacava a gente, derrubava o servidor. Eu fico imaginando, sabe o quê? E zoava. A mãe deles. Cara, foi... Eu lembro que o dia o meu pai chegou e falou assim, caralho, velho, como que vocês fizeram esse jogo? Você tá de sacanagem? Como assim e tal? Ele entendeu. E foi muito legal isso. Só que a gente sempre fazia tudo isso muito junto, né? E aí, eu acredito, né, fielmente, que tudo isso foi preparando a gente, inclusive, para esse depois. Algo que eu e o Thiago temos muito bacana, depois de toda a trajetória, eu vou deixar ele falar um pouquinho a respeito da jornada ali do pré-V4, mas que a gente tem muito certo não misturar muito as coisas. Uhum. Na verdade, não misturar muito, não misturar mesmo as coisas para que a performance e a eficiência ela seja extrema e não haja emocional, sim, muito racional. Exatamente. Porque o que a gente mais vê é, inclusive, em empresas familiares, onde tem tudo para dar certo na teoria ali, é um processo top de confiança, já de irmandade, aspectos que você conhece realmente aquela pessoa para saber alocar ela com eficiência dentro da empresa, é por falta de controle emocional ali, a falta de saber separar as coisas, com certeza isso estraga ali grande parte dos negócios que são feitos em família. Isso a gente soube separar desde o D mais zero, assim, literalmente. Para eu não falar tudo e todas as histórias, vou passar um pouquinho pro Thiago também para que ele Thiagão, comente. Bora no teu campo. Fala a sua o perspectiva. o meu caso foi muito maluco, assim, né? Porque eu tava terminando a faculdade, tava no último semestre fazendo Mackenzie aqui na Higienópolis, aqui em São Paulo. Só que aí o meu pai faliu. Assim, quebrou, basicamente, literalmente, né? E aí eu ia pegar o financiamento para terminar a faculdade, né? Sei lá, seria uma média aí de, acho que eram uns 25 mil na época, né, que faltaria do último semestre. Do FIES, não é? Isso, de pegar financiamentos. Não me recordo se era o FIES exatamente, estava tentando por vários meios. Uhum. E aí eu tava lá em casa um dia e o Lucas chegou e falou, comprei uma franquia de marketing.
O que esse louco do mercado financeiro tá fazendo? Não, eu fiquei, cara, qual que é a lógica? Porque o Lucas tava na frente do mercado financeiro, eu em comércio exterior, tava atuando em comércio exterior na frente de supply chain, e quando ele me eu falei, cara, que loucura é essa? Nada a ver, tipo, qual que é a probabilidade de dar certo, né? Não tem. E aí ele falou nesse dia pra mim, acabei não dando resposta, e não, vou deixar aqui em off. E aí ele voltou uma semana depois em casa e falou assim, véi, você vai entrar comigo ou não? Ponto. Você sabe que eu vou ser o maior naquilo que eu fizer, ou você vai ser o maior comigo, ou você vai se arrepender o resto da sua vida. Que incrível. Aí eu pensei, filha da mãe. Você sabe que, escutando você falar, me veio duas coisas na minha cabeça. Uma é que eu também passei por um processo de falência com a empresa do meu pai, então eu sei quão difícil pode ser essa situação, né? E quanto que uma situação difícil, o quanto que nos faz ter diferentes perspectivas e oportunidades, né? Abrir novos mundos, né? E desafios e assumir riscos que talvez, se nós estivéssemos numa posição mais estável, não teríamos assumido. Exatamente. E a outra coisa que me vem à cabeça é a visão. Porque atrás de um bom empreendedor tem uma águia que está lá em cima e cheira, ele tem aquele faro. O meu marido sempre me fala que um dos meus melhores talentos é o meu nariz. Aí eu falei, como assim, alemão? Que tem o meu nariz? Ele falou, o seu faro para negócio. E é isso que eu sinto no Lucão. E você tem mesmo, hein, rapaz? Ah, cara, tu precisa, né? É. Mas brincadeiras à parte, tem uma característica muito legal, assim, na gente, que é... Eu sou o maluco do risco e de ir pra cima e de atropelar e literalmente quanto que é, como fazer e acha um jeito e a gente faz, ponto. E realmente para entregar aquilo. E o Thiago, ele é um viés não é completamente, mas é um viés mais propenso a ser mais sistemático, processual, a entender todas as variáveis e etc. Então há um equilíbrio. Tem que ser mais cuidadoso, né? Exato. Eita. Mas isso é o equilíbrio. Exatamente. Né? Há um equilíbrio bem legal, porque o negócio ele passa por ciclos, né? Às vezes você começa um negócio e você precisa ter habilidades empreendedoras, depois você precisa ter habilidades mais gestoras. E assim vai mudando. Você precisa ir amadurecendo à medida que seu negócio amadurece. Porque o começo é mais, cara, empreender mesmo, validar e você não fica... se você for ficar querendo fazer tudo certinho, você não faz nada, né? E isso ajudou muito a gente desde o começo pelas duas pessoas que começaram ali naquele momento terem essas duas habilidades, sabe? Maravilhoso. A minha primeira pergunta para vocês, agora focada, né, em negócios, como que vocês acreditam que vocês podem trazer soluções para as dores dos pequenos e médios empreendedores que não sabem como entrar no mercado digital? Como que vocês acreditam que vocês podem ajudar, né, com a V4 a esses pequenos e médios empreendedores? Legal. Como que eu enxergo aqui, começando nessa visão? Primeiro, a gente tem que entender que o digital, eu gosto muito de enxergar as coisas como um ambiente, né? E quando eu começo a falar de digital, eu começo a falar de é como se fosse um novo mundo, é uma nova via, assim. A mesma vitrine que você tem no físico, você tem que ter no digital. Você tem que ter sua presença no digital. Quando eu falo de tráfego no digital, para mim nada mais é do que você se posicionar numa via como você se posicionaria se você tivesse uma loja física, ponto. Quando eu falo de arte, anúncio no digital, para mim é a mesma coisa do que você panfletar ou colocar banner na cidade. Você está automaticamente se posicionando em canais de tráfego. Mais abstrato, né, Lucas? Para quem tá mais idade, como eu, por exemplo, né? Para sair do presencial e entrar no digital é aquela coisa, porque uma empresa, se você for pensar bem no que é o equity, no que ela tem por trás dela, né, ela é abstrata. Total. E quando a gente fala de mercado digital, marketing digital, estar no digital, né, é muito difícil para esse pequeno e médio empreendedor ou aquele cara que produz, sei lá, cana de açúcar e está querendo escalar o negócio dele, está querendo entrar, fazer um e-commerce e tudo. E assim, hoje o digital ele é uma via de acesso, inclusive, para conhecer, né, alguém ou alguma empresa. Então é como se fosse o seu... É a tua apresentação. Se você não tem hoje a sua presença no digital, para mim, cara, a chance das pessoas terem impressões erradas de você ou verem essa vitrine feia, assim como se você tivesse 3 lojas físicas e uma fosse muito feia e inacabada, você gera más impressões, inclusive se fosse a sua principal, né, de mais acesso. Então, como que eu enxergo?
As pessoas, assim como você trouxe, elas criam cenários muito problemáticos a respeito de como que eu inicio, né? E na verdade é tudo muito fácil. Existem já inclusive métodos para você, a gente pode até estar explorando aqui, para você iniciar no digital e realmente estruturar a sua empresa para que esse cartão de visitas, pelo menos, esteja muito bem feito. Desculpa. Né? Imagina. Então, o grande ponto é você entender os steps. É o que a gente fala literalmente aqui dentro da V4 Company para que o cliente entenda de uma forma fácil. O step V0 é quando tu não tem absolutamente nada no digital ou só algumas coisas e precisa estruturar bastante coisa. O que você precisa fazer primeiro? É entender como se posicionar e aonde você precisa estar ativo. Então você vai olhar mídia social, que faz sentido você ter. Você vai olhar, cara, uma plataforma institucional para o seu produto e para a sua empresa. Um Google My Business da vida para você ter ali o endereço do seu negócio, comentários sobre os seus negócios. Você estrutura a sua empresa para você começar a trabalhar naquele digital. É como se você estivesse fazendo a tua loja física, resolvendo os aspectos legais de locação e etc. É a mesma coisa, você vai comprar uma hospedagem no digital, você vai fazer o teu site no digital, é a mesma visão. Então não muda absolutamente nada pra gente criar aqui uma linguagem figurativa, mas entender. Boa metáfora que você fez, viu, Lucas? E sempre vai ser assim, porque na verdade dá pra você vincular tudo. Se você pegar o domínio, o domínio, basicamente, é você pegar qual que vai ser a tua rua de acesso ali. Sim. A hospedagem, aonde que você vai hospedar para que você fique naquele local. E você consegue criando linguagens para que você entenda de uma forma simples, né? Então, o Step V0, eu vou deixar o Thiago comentar sobre o V1, mas o V0, para quem não tem ou tem muito pouco, é entender toda a parte de estruturação, assim como você faria no físico, aonde vale a pena você estar no digital. É onde eu estou hoje aqui na V4, né? Onde Exatamente. vocês estão me ajudando. Exatamente. Estruturar tudo, né? Para ir passo a passo crescendo dentro do digital. E as maiores figuras, até grandes empresas, às vezes bilionárias, indústrias, nem branding, um documento de branding essa empresa tem. Então é muito comum você vê um ponto de inflexão na mentalidade do empreendedor por ele ter criado um case de muito sucesso. Mas vale a pena a gente sempre pensar de forma profunda que o que nos levou até aqui necessariamente não é o que vai nos continuar levando daqui para frente, né? E se você quer continuar o seu legado, você precisa se adaptar e evoluir, né? E quem não tá no digital, hoje em dia, não Cara, tem para mim não tem como, só se for um trabalho extremamente com uma carteira de clientes que já tem, um trabalho totalmente por indicação e etc. Mas mesmo assim, desculpa, seria um relaxo, cara. A pessoa Tá fadado, né? Exatamente, Eu exatamente. vou dar um exemplo. Esse ponto que o Lucas trouxe ele é muito relevante porque o primeiro passo que a gente tem que fazer com os nossos parceiros e é onde nós entramos, né, para trazer essa resolução é como que eu te posiciono da maneira com que tua marca tem que se posicionar, né? Porque não adianta se você vende, sei lá, maçã, você trabalhar como se você vendesse abacate. Você tem que saber ajeitar a sua comunicação, né? E ajeitar a sua comunicação para o seu público, né? E esse é um primeiro passo, porque às vezes as marcas, às vezes o empreendedor, ele não sabe como ele se comunica com o público da maneira ideal. Ele não sabe como fazer uma pesquisa de mercado, como entender, como que o público chega até ele. O básico bem feito, né? Um básico bem Quem feito. sabe os dados que ele tem que buscar para fazer uma pesquisa de mercado? Ou qual vai ser uma análise mais demográfica? Como é que vai ser? As pessoas não têm ideia nem de como fazer isso. Exato. E aí é onde ele vai entrando os passos que a V4 ela faz, né? Porque o V0 nós ajudamos a empresa a se posicionar, construir os primeiros passos do digital. O segundo passo é a gente começar a atuar no digital através de tráfego pago, ações que gerem dados, que gerem números, para a gente conseguir ter os indicadores de uma maneira adequada. Esse é o V1. Esse é o V1, que é a coleta dos indicadores, eu conseguir ter clareza dos meus números. Se eu invisto em tráfego pago, se eu invisto R$1.000, quanto ele me retorna? Qual que é o meu custo por oportunidade? Qual que é o meu CAC? Qual que é o meu LTV, que é o Lifetime Value, o faturamento que a gente tem do cliente em determinado período. Então, eu entendendo um pouquinho melhor dos meus números para dar o segundo passo, na verdade o terceiro, né, que é o V2, que é quando a gente vai maturar esses indicadores. Porque uma coisa é eu trabalhar com ações reduzidas, com investimento reduzido, ter
meus indicadores, e o passo da maturação é que eu aumente investimento, eu amplie canais, para entendendo se os meus indicadores eles vão se mantendo consistentes até o ato da escala. Lindo. Eu não vejo a hora de chegar no V1. Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Só vamos traduzir algumas expressões mais técnicas para quem não tem, né, não conhece. LTV, o que é o LTV? É quando o mesmo cliente, ele recompra um outro produto ou um serviço de você, não é isso? Exatamente. Me corrige se eu estiver errada. Isso. CAC. Eu posso até dar uma visão? Sim. O Lifetime Value, né, que já é uma métrica, inclusive, ela é simples de ser entendida, mas o marketing e empreendedorismo ele tem algumas manias para complicar um pouco os termos. Né? Isso faz parte da vida. É igual o growth, né? Mas tá tudo certo. Qual que é a visão? LTV, de uma forma simples demais de entender e que dá para capturar de um jeito muito fácil para todo mundo a partir do momento que a Nath comprou de mim uma vez, ela continuou cliente da minha loja por 2 anos. Quanto dinheiro ela deixou nesses 2 anos? Isso é Lifetime Value. É o valor do seu ciclo de vida dentro da empresa. Então não é a recompra. A recompra é uma parte, mas a métrica de valor é quanto que você deixou de dinheiro lá. Entendi. Para que a gente depois haja até uma clusterização. Resumidamente, eu faço uma análise de dados, entender por idade, por sexo, por quantas visitas é necessário aquele perfil fazer na loja para deixar R$1.000, sendo que uma outra visitando uma vez no ano deixa o mesmo valor, e eu vou me aprofundando. Mas a ideia é eu entender o quanto de dinheiro você deixou no seu ciclo de vida. Aí o seu ciclo de vida, basta você como empresário definir os recortes de análise. Vamos supor, se ele deixar de comprar por 3 meses na minha empresa, ele já não se enquadra mais em cliente recorrente. Então você tem que definir algumas regras. Tipo, o cliente recorrente é o que compra a cada 2 meses e é isso. E aí a gente vai analisar o tempo que ele ficou te consumindo a cada 2 meses. É o cenário ideal, né? Total. Manter o cliente. Agora, explica pra gente o que é o CAC, né? Que é o custo, né, de aquisição de um novo cliente. Explica de uma maneira assim para as pessoas entenderem. E também queria trazer o assunto que o óbvio, né, ele precisa ser dito. O quanto que de economia para uma empresa é manter esse cliente que já foi, né, cativado, né, manter ele fidelizado, e o quanto que isso representa também no cash flow de um pequeno e do médio empresário. Existe até uma métrica, né, tio? Eu vou deixar o Thiago comentar até sobre o CAC, mas uma métrica que é um padrão Brasil, que fizeram recentemente, inclusive, que é 7 vezes mais barato você manter um cliente dentro da empresa do que tu ter que trazer um cliente novo, né? Essa métrica não precisa ser levada na risca, mas, puta, se os caras estão falando que é 7 vezes, com certeza é algum valor, né? Bem relevante. Bem representativo. Eu vou até juntar um pouquinho as ideias, né? Que a gente estava falando também do LTV, enfim, a gente falando também sobre o CAC e tudo mais. Mas o CAC, o resumo é o quanto eu investi, basicamente, para trazer um novo cliente. Então, sei lá, esse cliente eu tive que investir R$100 para trazer esse cliente para dentro. Então, legal. Quanto eu tive de faturamento dele? E aí eu vou entendendo um pouquinho melhor os meus números para entender, cara, o meu CAC vale a pena? Vale a pena eu trazer um cliente? Putz, eu investi R$100 e ele comprou R$100 de mim. Tá, como que eu faço para fazer com que esse negócio seja vantajoso? A gente entra no LTV. Estratégias para fazer com que ele continue me consumindo. Putz, mas o meu produto talvez eu não tenha uma recorrência boa. E aí é onde você olha para o teu negócio e pensa, como que eu posso fazer para que esse cliente volte a consumir mais de mim? E aí eu tenha basicamente um LTV sobre CAC, que me deixa positivo, que basicamente eu vou olhar o quanto eu tive de valor desse cliente em determinado período, o quanto ele me custou para eu trazer, qual que foi a diferença. Se for positiva, valeu a pena. Se for negativa, vale a gente fazer uma reavaliação do contexto e ver se faz sentido, de fato, esse investimento. Então, ou quais são as estratégias que a gente faz para corrigir, né? Então, o ROI ele é uma boa análise para olhar sobre isso, né? Que é o retorno sobre o investimento que você faz, né? É maravilhoso você trazer isso. E ele é muito interessante, porque quando você olha o CAC, que é o valor que você investiu para trazer um cliente. Olha o ROI aqui, ó. Aí, ó, o ROI Hunters. E quando você olha o LTV, que é o valor monetário que você teve em um corte de análise em tempo do seu cliente, você analisa se isso foi positivo ou negativo para ti. E se ele for negativo, você pelo menos sabe que você precisa ajustar alguma porquinha para conseguir fazer com que ele se torne positivo, né? Então a ideia é você conseguindo ter... Quanto mais clareza dos números você tem, maior a facilidade de saber onde você precisa agir como empresa para melhorar os seus indicadores e ficar positivo na equação. Existem métricas que são muito importantes para qualquer empresário. Qual métrica, Lucão? Vai. Inclusive,
grande parte delas nós já comentamos aqui, mas primeiro eu preciso entender quanto que eu gasto para trazer um cliente novo para a empresa. Essa métrica ela precisa ser clara. Por que ela precisa ser clara? Porque tem muitas empresas que elas crescem no efeito alusório de que estão faturando, só que se ela não continuar fazendo aquisição de clientes na medida que ela está crescendo, ela quebra em X tempo. E o cara não tem nem noção disso, ele nunca nem parou para pensar nisso. Se eu parasse de colocar cliente para dentro, porque o meu cliente só compra uma vez, e é no determinado ticket, quanto tempo demoraria para todos os meus custos que eu tenho aqui eu quebrar, por exemplo? Tem empresa que assim, jura, em 4 ou 5 meses o cara quebra e faturando múltiplos milhões. Ou no máximo 12 meses, se ele não fizesse aquisição de nenhum novo cliente, né? Você tem que entender esses pontos de flexão para você saber imputar novas frentes, como o Thiago comentou. Então, CAC é uma métrica. Depois do CAC, eu preciso entender o que a gente chama se você não teve o resultado do CAC direto, vamos supor, você gastou R$20 para colocar alguém para dentro, aquela pessoa ali gastou R$1.000 na tua loja de roupa, tu já tem o retorno, você vai ter uma margem legal e etc e tal, só que muitas das vezes não, igual. Vamos supor, quanto que pode demorar para um Spotify da vida, com uma assinatura tão baratinha daquela, recompor o valor que ela investiu para aquisição de um cliente. Tanto que existem muitas startups que mesmo com valuations de bilhões, eles ainda possuem as variáveis negativas justamente pela força de aquisição de novos clientes. E aí eles precisam de recorrência e muitos não conseguem. E é a fórmula da catástrofe para essa empresa se ela não conseguir virar os números. Que ele nem chega no break-even point, né? Exatamente. E aí o que acontece? Existe o CAC Recover Time. Vamos supor, eu gastei R$40 para adquirir um cara para minha assinatura de R$9. Quanto tempo ele vai demorar para ele deixar os 40? E você faz um cálculo, vamos por, sei lá, vou dar um exemplo X aqui. 4 meses consumindo meu produto ali, 4 meses e alguns dias. Esse tempo você break-evou. Isso. A partir dali... Break-evou, galera. Break-evou. A partir dali, você começa a ter margem. Então você sabe que um cliente tem que entrar e ficar no mínimo 4 meses. Todo cliente que cair antes de 4 meses, que te deixe maluco, não pode cair. É inadmissível um cliente cair, porque senão a gente gastou dinheiro à toa e tá pagando para trabalhar. Então a gente tem que manter cada vez mais essa safra desses clientes que saem, manter eles para dentro conforme o tempo passe. E aí tu começa a ter a noção do lifetime value, dentro quanto que o cliente deixa depois disso e etc. Então são métricas de extremo valor. E aí ele entra, acho que talvez a resposta final da pergunta inicial, que é como que a gente faz, né, com os microempreendedores, pequenos negócios, é justamente essa construção. Posicionamento, coleta de indicadores, compreensão deles e agir em cima deles para que a gente possa tornar o negócio realmente lucrativo através do digital, né? É uma PDCA contínua, né? Maravilhoso. Eles estão cuidando da minha business school, a Belong Business School. Vocês acham que eu estou em boas mãos ou não, galera? Cara, ó. Deixa eu perguntar uma coisa. Depois do estágio V1, que você falou de análise de dados, né, e tudo isso, e de estar nesse investimento em tráfego e tudo, e já está num outro estágio, né, de maturação desse negócio dentro do digital. Qual que é o V2? O que vem depois, Lucão? Legal. O Step V2 ele seria para maturar esses indicadores. Existem muitos indicadores que eles funcionam, mas podem funcionar por algumas particularidades sazonais ou alguma coisa que aconteceu e te criar um efeito alusório de que aquilo é uma estratégia que funciona. Ou redirecionar alguma meta. Exatamente. Então, tipo assim, será que esses dados que eu indiquei, eles são consistentes? Vamos supor, minha empresa realmente funciona no Facebook, no Instagram? É como testar uma hipótese na estatística? Exatamente, exatamente. Tu precisa fazer, inclusive, com que ela seja contínua e você consiga controlar ela. Então, a gente chama do step de maturação, esse V2. Você matura os indicadores que você descobriu no V1. Então, só reprisando aqui. V0, estruturação. Eu estruturo tudo para começar. V1, eu já começo a testar as coisas e colher indicadores. V2, eu vejo se esses indicadores recolhidos, o que é maturado e o que não é maturado, e aí eu partiria para o V3, que é a escala, que aí é você realmente começar a colocar dinheiro no que está entregando bons números maturados para você. É uma PDCA constante, é um processo de planejar, executar, rever, arruma, se tiver que arrumar ou não, tira do que precisa ser tirado, ou melhora e continua o que está dando certo. Basicamente, é uma PDCA contínua. O growth é um comportamento de PDCA. Em tudo que tu está fazendo dentro da empresa, tu precisa ter múltiplos testes a todo momento para ir melhorando vertical, e tirando o que não funciona, e removendo aquilo que não faz sentido, e melhorando o que precisa ser melhorado. Essa é muito da visão a qual a gente tem como fundamento de todas as áreas
que a gente trabalha, seja branding, seja performance, o trabalho de recolhimento de dados e de maturação e escala desses dados, ele precisa ser corriqueiro. Você precisa fazer sempre. Não, gente, olha, esse podcast é para ser visto pausado e anotado, viu, galera? Porque isso daqui é ouro na mão de vocês que estão começando, que não sabem qual o caminho percorrer. Como o Lucas falou, não tem mistério, mas tem muito trabalho, muita análise, muita constância e saber ir atrás de profissionais competentes. A gente já está entrando na reta final aqui com os irmãos Bilinski. Eu não queria deixar eles, não. Mas eu tenho uma última pergunta para vocês. E ela é de cunho pessoal. Eu quero saber aonde vocês querem chegar. Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque a gente é meio louco. Cara... Adoro. Quanto mais doido, mais eu gosto. Na verdade. E isso é muito louco, porque normalmente nós batemos muito que você precisa ter o conhecimento do fim para saber os meios, né? E não ter o conhecimento, muitas das vezes, só dos meios para atingir um fim que você não conhece, né? E para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então é algo que muitas das vezes a gente se questiona dentro disso. Mas eu vejo que eu tenho verticais de propósitos e barra objetivos, juntamente ali ao Thiago, em vertentes, vamos falar profissionais, né? Para buscar. E a gente tem um forecasting anual V4 Company como um todo, um forecasting para alocação de investimentos e múltiplos investimentos em outras plataformas, mas com certeza é muito longe ainda onde a gente quer chegar como uma operação, um grupo de soluções empresarial para que a gente realmente consiga agregar valor, né, a ponta, às empresas. Mas a gente é muito novo ainda também, né? Então tem muito a ser explorado, né, Thiago? A gente tem algumas percepções, né? A gente divide um pouquinho dos objetivos, né? Como empresa, a gente tem um grande objetivo, que é que a nossa empresa ela tenha um bom equity value, né? A empresa ela valha bastante realmente com a composição de atividades que a gente faz, né? Então, a gente aloca investimentos e tudo mais para que a empresa ela tenha uma valorização e faça sentido o nosso plano, inclusive de sociedade dentro da empresa para os nossos investidores, para que eles queiram se tornar nossos sócios. Né? Nós temos um plano de sociedade, né, com a galera lá. Partnership, né? De partnership. Então, um grande objetivo com a empresa é o equity value em cima disso. Né? Eu acho que também são divididos por várias posições. Né? Obviamente, também a gente tem o nosso grande objetivo é que a gente consiga honrar e impulsionar os empreendedores de todo o Brasil. Inclusive, esse é o grande mote da V4. Então, isso tem tudo a ver com o trabalho de qualificação e educação da nossa equipe, Sim. que eu acho que é um trabalho, inclusive, também muito social. Né? Como tu ajuda Sim. a sociedade? Tu conseguindo educar pessoas para que elas consigam alcançar os seus objetivos através do trabalho. Então, a nossa empresa ela é um meio para isso. É um objetivo social. É um objetivo social, para que ela, inclusive, também possa alcançar os seus objetivos pessoais dentro da empresa e os empresários encontrarem um local onde eles se sintam confortáveis com bons profissionais de fato atuando. Essa é uma grande missão, porque o nosso produto, vamos dizer assim, naturalmente são pessoas, essencialmente são pessoas. Então, é um trabalho de educação constante, né? Então, eles são fracionados, mas eu diria talvez que grandes objetivos são o equity value da empresa, a valorização do negócio e honrar e impulsionar os empreendedores de todo o Brasil, de fato, com a educação de pessoas dentro do nosso negócio. Existe até rapidinho, que eu até palpando um pouco mais, nós temos alguns objetivos, por exemplo, de 2 a 5% do PIB brasileiro passar na nossa mão de mídia no geral, né? Tipo, dinheiro direcionado dos clientes, dinheiro passando pela empresa como um todo, para a gente entender. É uma métrica que a gente colocou de relevância, tipo, realmente. Adoro métricas reais, assim, então, palpáveis, gosto, Lucão. Como que a gente mexe, né, no país, assim, cara, 2% de algo relevante. Você mexe no ponteiro animal, velho. Sabe? E também em 2030 IPO, né? É uma das metas que a gente tem como marca, que pelo menos buscar ali uns 5 bi de valuation para estar fazendo abertura de capital. Então, no caminho. E o Lucas falando, que engraçado, né, quando... os princípios se encontram, porque é o mesmo objetivo da Belong Business School, trazer educação, né? Trazer acessos. E isso é muito legal. Meninos, querem deixar uma última mensagem aqui para os pequenos e médios empreendedores que estão lá no exterior, camelando, para se consolidar? Vamos lá, galera. Eu frisaria da minha parte novamente a frase que, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve.
O empreendedor, ele tem mania de começar assim, tá top. Você começa pelo progresso, né? Mas depois você precisa de ordem. Uhum. Não é ordem e progresso, né? Progresso e ordem no mundo do empreendedorismo. Mas tu precisa disso e não pode esquecer disso. Porque senão, eu tenho certeza, assim como muitos empreendedores que nós vemos todos os dias, que até passam, chegam na gente, eles não têm clareza de onde eles estão indo e o que eles querem, tipo, nem no trimestre, nem no ano. Eles não têm essa noção. Isso é muito grave. Você precisa saber. É um projeto que, se ele não for bem mensurado e gerido, a chance de dar BO, assim como a gente sabe, em 10 anos, 95% das empresas fecham, isso vai acontecer. Acho que o meu caso seria que o empreendedor é o herói da vida real, né? E é um grande desafio empreender, às vezes em determinados países, como o Brasil, é um grande desafio, né? Por vários motivos, mas eu daria um conselho, eu diria, para empreendedores que toda parceria de negócio, inclusive, ele priorize negócios, empresas, que elas sejam, inclusive, também canais de acesso para essa pessoa conseguir, para esse empreendedor, atingir seus próximos objetivos ou achar pessoas que conseguem se conectar e agregar valor uns aos outros de fato, né? Então, a gente sabe que o resumo você é o herói da vida real, o empreendedor é o herói da vida real, é um grande desafio, mas busque para o teu negócio. Ele ser bem sucedido é mais fácil você andar com pessoas que estão no mesmo objetivo do que você tentar andar sozinho ou tentar executar alguma atividade do qual não seja o seu core. Identifique bons parceiros que tenham um trabalho com excelência, que sejam boas pontos de conexão com você e que te ajudem na sua caminhada. Acho que isso é importante. E ontem eu estava conversando com uma amiga minha, a Paula, inclusive eu vou entrevistá-la no outro episódio do podcast, e ela estava falando da dificuldade, né, de ser empreendedora e como é solitário esse empreender, né? Então, sempre junte-se, esteja com pessoas, né, que te possam levar realmente adiante, tá? Exato. Dividindo tudo isso, todas essas dores, delícias e conquistas, né? Total. Meninos, obrigada. Prazer Dá uma foi mão aqui, ó, nosso. os irmãos Bilinski. Prazer foi nosso, de verdade Contem mesmo. com a gente. Contem Vocês com a são gente demais, sempre, meninos. viu? Obrigada pela Tamo acolhida. juntas. Obrigada por todo o trabalho que vocês estão fazendo com a Belong Business School. E obrigada pelo trabalho social que vocês estão trazendo para o mundo. É só o começo, Porque tenho o progresso certeza. de vocês é o progresso de muitos. Com certeza. Amém. Eu tenho certeza que é só o começo, Nath. Obrigada.